Olá! Quando nós estudamos os cofatores e os menores complementares, nós mostramos que era possível calcular o determinante, mas que desse cálculo não aparecia a matriz inversa. O que nós queremos mostrar agora é que com a noção de cofatores e menores complementares, que são conceitos relacionados, nós podemos definir um novo conceito chamado matriz adjunta da matriz dada, e com esse novo conceito nós conseguimos calcular, dentro dessa ideia de cofatores e tudo mais, a matriz inversa. Então o que nós vamos fazer aqui é justamente introduzir esse conceito de matriz adjunta e mostrar a relação desse conceito com o conceito de matriz inversa, ok? Então nós estamos interessados em fazer essa introdução. Então vamos primeiro definir o que seria a matriz dos cofatores. Então, se você tem uma matriz A qualquer, você constrói a matriz dos cofatores pegando o cofator de cada elemento dessa matriz dada e substituindo por esse elemento. Tá? Então, por exemplo, se você tem aqui uma matriz como essa, no lugar desse termo aqui, que é o A1, você vai colocar, na verdade, o cofator dele. No lugar, por exemplo, desse outro aqui, você vai introduzir o cofator, esse aqui é o elemento 3, 2, né? Então você vai introduzir o cofator dele, tá bom? Então nesse caso em particular, a gente pode calcular a matriz dos cofatores, simplesmente calculando cada um dos cofatores, tem que calcular, evidentemente, cada um dos cofatores. Eu vou mostrar o cálculo apenas um ou dois deles, tá? Então, nesse caso aqui do A1, o que você tem? Você elimina a linha 1, né? Coluna 1. E você fica então com esse menor complementar aqui, que é o determinante desse cara, que dá menos 3. Então, como é esse termo aqui torna um número positivo, então fica menos 3 mesmo, que é o resultado do menor complementar. Então, isso pode ser feito para todos os outros elementos, vocês podem verificar os cálculos que foram feitos, não deixa de ser um bom exercício, tá? Então seria bom, por exemplo, parar a apresentação aqui e fazer esses outros resultados para conferir, e vocês vão chegar então à situação em que você tem a matriz dos cofatores dadas dessa maneira. Vejam que o que você tem aqui é o menos 3, que é justamente o cofator associado ao elemento 1. Você tem aqui, por exemplo, o cofator associado ao elemento 2, 2. E você tem aqui, esse menos 1, o cofator associado ao elemento 1, 3. Tá bom? E assim por diante. Então essa é a matriz dos cofatores. A matriz dos cofatores novamente, é a matriz construída da matriz dada, pegando cada elemento e substituindo pelo seu cofator. Tá bom? Então, isso aqui é a matriz dos cofatores. E agora eu posso definir a matriz adjunta. A matriz adjunta nada mais é que a transposta da matriz dos cofatores. A gente normalmente representa a matriz adjunta com esse símbolo aqui que a gente chama dagger. Então, pronuncia-se aqui a dagger. Então, a dagger é como se fosse uma espadinha, né? Daga, uma adaga. É um nome em inglês, né? Então, a nossa matriz adjunta é simplesmente a transposta da matriz dos cofatores, tá bom? Aí vai pensar, mas por que você quer essa matriz transposta? Por que você não já fala só em matriz dos cofatores logo? Bom, isso vai ficar claro justamente da importância de se tomar essa transposta, tá? Isso vai ficar claro daqui a pouco. Então vejam só, o resultado que me interessa mais especificamente é esse aqui, que se eu multiplicar agora a adjunta, e é essa a razão de ter essa transposta aqui, tá? Se eu multiplicar essa adjunta pela própria matriz A, que tanto faz multiplicar por um lado e pelo outro, o que eu vou ter é uma matriz identidade em que cada termo da diagonal é o próprio determinante do A, tá certo? Então eu consigo fazer uma relação rápida entre o produto dessas duas matrizes, né, a matriz do adjunta e a matriz normal, com o determinante da matriz normal, né, da matriz direta obtida. E como é que eu sei que esse resultado é verdadeiro? Isso é fácil de demonstrar usando
o teorema fundamental. Porque vejam só, cada elemento IJ desse produto, isso é uma matriz, né? Então ele tem elementos IJ. Quais serão os elementos IJ? Ora, vai ser a soma em K então o termo IJ do AI, que é o elemento desse aqui, né? O AIK, que são as linhas, né? Estou variando a linha I, então estou variando os termos na coluna para fixar da linha, multiplicado pelos elementos dessa matriz aqui. Mas quem são os elementos dessa matriz aqui? São os cofatores do termo KJ, mas vejam, é a transposta da matriz dos cofatores. Mas então, quando eu faço a transposta das matrizes dos cofatores, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que trocar os índices. Então o resultado que eu fico é exatamente esse aqui. Mas olha só que interessante. Agora eu tenho um produto desse tipo em que o I e o J, em princípio, não estão relacionados. Quando o I for igual a J, o que vai acontecer? Quando o I for igual a J, eu vou ter um valor do determinante. Mas quando o I for diferente do J, eu vou ter zero. O teorema de Cauchy me diz isso. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o determinante da matriz A se o I for igual a J. Mas eu vou ter zero se o I for diferente de J. Ué, mas isso aqui é a mesma coisa de... Então, aplicando o teorema de Cauchy, é a mesma coisa de dizer que eu cheguei nesse resultado. Mas uma vez que eu tenha chegado nesse resultado, que era exatamente esse resultado que está aqui, eu acabei de demonstrar esse resultado, né, na verdade, o que eu obtenho? Eu tenho aqui que eu posso calcular a matriz inversa. Como? Bom, então esse é o resultado que nós tínhamos acabado de demonstrar. O que eu faço? Eu multiplico pela matriz inversa aqui, que eu ainda não sei, tá? Mas eu sei que tem a inversa, eu estou supondo que essa matriz tem a inversa, nem toda matriz tem inversa. E eu multiplico. Quando eu multiplico, o determinante é um número. Então, eu posso passar a matriz multiplicando aqui, e evidentemente que é uma matriz multiplicada pela identidade, é ela mesma. Agora aqui eu vou usar o resultado de que o produto de matriz é associativo. Então eu posso escrever desta maneira. Então eu associei, né? Eu tinha aqui esse cara multiplicando esse, agora eu associei esse com esse. É o mesmo resultado, que é associativo. E o A menos 1 multiplicado por A é a própria matriz de identidade. Mas essa matriz de identidade multiplicada pelo Adagar é o próprio Adagar. Então eu chego nesse resultado aqui, que é o resultado que eu gostaria de primeiro obter, porque agora com esse resultado eu consigo achar a inversa, simplesmente dividindo a matriz adjunta pelo determinante, tá certo? Então, com isso eu consigo expressar a matriz inversa a partir da matriz adjunta, que por sua vez é construída a partir da matriz dos cofatores, só que transposta, tá certo? Então vamos ver um exemplo bem simples aqui, que é aquele que nós já vimos considerando. Então, esse caso aqui, nós vimos que essa matriz gera a matriz dos cofatores dada por isso aqui. Então, nós podemos tomar a transposta dessa matriz, tá? Então, vejam que eu fui aqui, para obter a transposta, eu fui trocando os termos, né? Esse com esse com esse, né? Então, obtive aqui a transposta. E agora eu calculo o determinante usando aquele método anterior, ou seja, qualquer uma das linhas, usando os cofatores e os elementos da matriz. Então eu tenho que saber que o determinante é igual a 5, tá? Tem que ser conhecido, então ele tem que ser calculado previamente. Mas uma vez feito isso, eu simplesmente divido a matriz adjunta por esse valor do determinante e obtenho a matriz inversa. E agora vocês, se quiserem, podem conferir que essa matriz aqui é a inversa dessa, simplesmente multiplicando uma pela outra e obtendo a matriz de identidade. Então essa é a maneira de se obter a matriz inversa usando a adjunta, que no final das contas usa o conceito de cofator, tanto para obter o determinante quanto para escrever a matriz de cofatores. Ok? Então esse é o método de se calcular a matriz usando a noção de cofatores. Então era isso que eu queria apresentar para vocês. Agradecer mais uma vez o interesse. Obrigado.